Deus é com você enquanto você estiver com Ele. Então, mantenha-se firme, né? Olhando sempre para o autor e consumador da fé. Hoje, 1 Reis, capítulo 21, vamos apresentar essa nossa meditação a Deus e vamos seguir, né, nessa ordem cronológica, entendendo os fatos do que aconteceu no passado, para que a gente possa corrigir o nosso presente e o futuro. Meu Deus, eu entrego essa meditação que estamos fazendo em tuas mãos. Abençoa essa pessoa que está firme, lendo a Bíblia junto com a gente, que ela seja tocada por cada palavra e ela seja erguida, fortalecida. Abençoa-nos, eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 1. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. O comentário diz assim: Nabote possui uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Por ser herança familiar, a lei impedia a sua venda. Números 36:7 diz assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Mas Acabe, seguindo o comentário do bispo, estava interessado na propriedade. Ele fez o possível para adquiri-la, porém não teve êxito. Sua mulher então se encarregou de armar um plano para que Nabote morresse. A estratégia de Jezabel funcionou, mas Deus se indignou sobremodo com aquela injustiça. O rei e a sua esposa sofreriam os mesmos danos que cometeram Nabote. O Altíssimo odeia a injustiça, por isso não demora a se vingar daqueles que tentam prejudicar os seus justos. Então, por um momento, o injusto parece estar ganhando sobre o justo, mas é por um momento, né? Ele está plantando, ele vai colher no futuro. Então, aquele homem, Nabote, ele estava conservando a palavra de Deus, mas nem Jezabel, muito menos o rei Acabe, eles estavam guardando a promessa de Deus, eles estavam nem aí para a palavra de Deus. Então, eles ignoraram tudo que Deus falava na sua palavra e eles queriam que a sua vontade, os seus desejos fossem realizados, só isso. Mas eles encontraram uma pessoa de Deus, olha só, no 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? O rei Acabe parece aquelas crianças infantis, né, que fazem birra porque não aceitam o que os pais estão dizendo, né? Assim estava ele, todo emburrado porque não conseguiu fazer o que ele queria, né? O não, às vezes, para a criança, ele é necessário e preciso, porque quando você cria o seu filho para o mundo, né, para o que ele vai encontrar no mundo, você está criando uma criança forte. Agora, se você criar uma criança, você faz tudo que agrada a ela, tudo que ela quer, tudo que ela deseja, você dá, que criança vai ser essa no futuro, né? Como o rei Acabe, não vai saber lidar quando alguém disser não. Cuidado, crie o seu filho para o que ele vai enfrentar neste mundo. Não crie ele para você. E aí dizendo assim no 6, e ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e a selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum,
e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então, ela levantou uma falsa testemunha contra Nabote, quer dizer, ela planeou o mal contra aquele homem. Né? Que mulher terrível. No 11, e os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Então, quer dizer, eles fizeram até por medo dela, né? Eles morriam de medo de Jezabel. Lá em Apocalipse fala dela, né? Então, quer dizer, essa mulher, ela é o símbolo, a personificação do próprio diabo, que amedronta, que escraviza, que maltrata, que faz o mal às pessoas. E enquanto as pessoas não reagirem contra ela, elas vão continuar sendo escravas dele, né? No 12, apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, quer dizer, filhos do diabo, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-lo. Fala-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então, quer dizer, ele plantou, agora vai colher. Não, mas não foi ele, foi Jezabel. Sim, os dois são uma só carne, não eram marido e mulher. Ela armou a cilada, ela fez o que fez, mas com consentimento dele. Então, ele agora vai também pagar o preço, né? No 20, e disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste, fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao atemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizera os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Acabe é aquela personificação da pessoa que ela flerta com os problemas, né? Ela flerta com o pecado. Então, ela está naquele namoro com o pecado. Ela sabe que está errado, ela sabe que tem que fazer certo, mas ela fica naquela coisa, né? Ela gosta daquilo que ela está fazendo do pecado. Então, infelizmente, o diabo consegue vencer essas pessoas por causa da atitude delas. Agora, 1 Reis 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel,
Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Remote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Remote, a Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então, quer dizer, lembra que Josafá, ele era um homem de Deus, né? Ele preferiu fazer o que era certo. Acabe, ele era completamente avesso às coisas de Deus. No 6, então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Remote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Diz, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então quer dizer, aquele profeta falava contra ele. Assim, hoje também na igreja a mesma coisa. Quando o pastor ele leva a pessoa a uma consciência da vida que ela está tendo, que ela tem que mudar, normalmente as pessoas não querem, né? Quando o pastor aponta o pecado, fala dos erros, essa pessoa rejeita, porque fala: não, eu não vim para a igreja para ficar ouvindo sermões, né? Mas o lugar da igreja é isso, é de conserto, é de você buscar se consertar com Deus. Não ouvir palavras apenas que vão trazer conforto e alegria para a sua vida. Então tem muitas pessoas que buscam uma igreja somente para isso, com esse propósito. Elas querem ouvir só o que lhe agrada, que tudo vai correr bem, que a vida dela vai ser uma maravilha, mas a gente não pode mentir, isso não é uma realidade. A pessoa precisa abandonar a vida de pecado dela, se consertar de Deus, morrer para esse mundo e viver uma vida de santidade. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Remote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei? Seja, pois, as tuas palavras como palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser isso, falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Remote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Esses não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Quer dizer, ele sabia no fundo que aqueles profetas bajuladores, né, estavam apenas falando o que ele queria ouvir, que era que ia dar tudo certo, que ele ia vencer. Mas ele sabia que Micaías não ia falar o que iria agradar, ele ia falar a verdade, mas ele não queria ouvir a verdade. Quando Micaías falou o que todo mundo falava, ele falou: não, tá errado, você tem que falar a verdade. Qual é a verdade que você quer falar? Aí ele falou, não falei, ele só quer falar o mal. Quer dizer, no fundo ele sabia que algo estava de errado, né? Ele sabia que estava fazendo de errado, na verdade. Consciência. A nossa consciência não nos engana. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono
e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda, E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em remote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então olha só, o diabo, né? Como ele arma situações, às vezes arma questões para que você caia nelas e você acredite na mentira do diabo. Por vezes você vai numa reunião, um exemplo, né? Você vai numa reunião em que o pastor fala assim: olha, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Ele não deixou margem para dúvida, então creia, você está curado, você está liberto, seu problema já se resolveu. Quer dizer, ele profetizou em nome do Senhor Jesus que a sua vida vai mudar. Mas vem aquela dúvida no fundo dizendo assim: mas será que é mesmo? Porque você já ouviu isso antes, não mudou nada. Então você sai daquela reunião de novo com problema. Por quê? Você não creu, você deixou a dúvida entrar. Você deixou a dúvida prevalecer. Então, a mesma coisa aqui. Ele já tinha, na verdade, né? Acabe já sabia que o que ele fez com Nabote iria acontecer com ele. Demorou, levou 3 anos e pouco, né? A gente leu, mas a resposta, né? A justiça divina ia acontecer. Às vezes você não vê a resposta de Deus imediatamente, mas você vai ver ela com o tempo. No 23, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: porque por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, o sustentai-o com o pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a remote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ele pensou que ele poderia enganar a morte, né? Fazendo o quê? Se disfarçando não de rei, porque, por exemplo, numa batalha, né, como essa, vinha o exército todo, vinham os reis. Então, quem eles queriam matar primeiro? Era o rei, porque matando o rei, o povo se dispersa, né? Como o profeta mesmo falou. Então, o alvo principal é o rei. Então, nessa batalha, ele se disfarçou para que ele não viesse morrer naquela batalha. Porque a dúvida, né? O profeta, o homem de Deus, falou que ele iria morrer naquela batalha. Então, ele falou assim: já sei, vou ser mais esperto, vou me disfarçar, porque agora é que eu não vou morrer mesmo. A autoconfiança é o maior problema destruidor de homens e mulheres de Deus. No 31, e o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Quer dizer, olha só a ordem que saiu lá dos inimigos, né, do rei da Síria. A ordem era somente contra o rei de Israel, quer dizer, Acabe. 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O comentário diz: uma flecha ao acaso.
A ordem do rei da Síria era que apenas o rei de Israel fosse atacado. Então, para não morrer, Acabe entrou no combate disfarçado. Ironicamente, um soldado lançou seu arco ao acaso e atingiu o rei entre as juntas de sua armadura. Veja que de nada adiantou todo o disfarce de Acabe, pois uma simples brecha em sua roupa foi a via de acesso para a morte. Todos os dias travamos guerras espirituais e o diabo, nosso adversário, conhece bem cada um de nós. Ele sabe onde damos brecha e conhece os nossos pontos fracos, e é exatamente nesse lugar que atacará. Cabe a cada um proteger a sua fé para não dar espaço para ele entrar, mas isso só é possível por meio do temor, da obediência e da constante vigilância. Então, aqui nós temos um ensinamento muito grande sobre a palavra de Deus, né? Assim como, por exemplo, lá em Efésios 6, ele fala sobre toda a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau e nos mantermos firmes contra o diabo, né? Então, no caso de Acabe, ele estava com uma armadura disfarçado, não como rei, para não morrer naquela batalha. Mas olha que coisa, né? Por isso que eu falo que eu não acredito em coincidência, mas em Jesuscidência. O homem lá do exército inimigo lançou a flecha sem nenhuma direção. E a flecha foi acertar justamente numa abertura daquela armadura e acertou em cheio o rei Acabe. Quer dizer, assim é o pecado, assim também é o diabo. Ele procura o seu ponto fraco. E aí, quando falamos ponto fraco, o seu ponto fraco é diferente do meu. Então eu tenho que vigiar onde eu sou mais fraco nessa questão. E você na sua. Deus vai usar você na sua fraqueza, para que você se torne forte e possa dar testemunho da grandeza de Deus. No 35, e a peleja foi crescendo naquele dia, o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para sua cidade e cada um para sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Então se cumpriu o que Deus falou pela boca do profeta Elias. 39. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios? Porém Josafá não o quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe,
e no caminho de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal e adorou, provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Não bastou o mau exemplo, né, do avô, do pai, né, e de Jeroboão. Ele seguiu aqueles conselhos e ainda pior, ele fez tudo que sua mãe Jezabel fazia também. Então esse menino era terrível, terrível, terrível. Daí ele não reinar muito tempo. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. E então, você gostou? Dá o seu gosto, põe nos comentários. Claro, vamos espalhar essa notícia, né? A palavra de Deus tem que ser espalhada, tá bom? Que Deus abençoe sua vida ainda mais.